Oi pessoal, voltando de novo, porque o Canadá não vale a pena, tá certo? Meu ponto de vista, tá bom? Se vocês quiserem vir, problema de vocês. Pelo menos, se alguém for salvo de falir, eu vou estar feliz, porque é o meu objetivo. Eu não quero que vocês venham iludidos pela questão de, olha, faça um collegezinho que você vai entrar fácil. Amigo, coisa não é assim, tá bom? Então, no vídeo anterior eu falei da violência, que ela não é tão baixa quanto você pensa. E só dando um adendo, muitas das coisas não são reportadas à polícia, tá certo? Quando eu tive a tentativa de estupro e quando eu tive os furtos, por mais que eu reportei, eles não são colocados nos dados que você vê. Porque os que são nos dados são aqueles que você realmente reporta, dá teu nome, dá tua identidade, tudo bonitinho. Então tem esse problema também. Muito dos dados do Canadá são omitidos. Inclusive, a gente tem um amigo nosso que é formado em jornalismo no Canadá e ele falou literalmente que a grande parte do jornalismo no Canadá é controlado demais, principalmente para não dar pânico à população. Você começa a ver algumas notícias pontuadas, mas você vê assim que grande parte das notícias não são faladas, principalmente quando você vê elas face to face, tá certo? Então esse era mais um adendo e eu acabei esquecendo de colocar no outro vídeo, desculpa. Aí você vai me falar assim, não, mas a segunda coisa que eu tenho é que eu vou ter um emprego melhor no Canadá. Sinto muito, querido. Vai ter não. Vai ter não. Se você tivesse vindo há 10 anos atrás, beleza. Mas agora, a coisa não é mais assim não, filha. Vem aquele bordão, né? Sempre quando a gente fala de emprego, vem aquele bordão. Mas eu conheço um amigo. Filho, esses amigos invisíveis tem um monte aqui, certo? Mas um monte. É aquelas pessoas que a gente vê no YouTube, vê no Facebook, que dizem que estão com uma vida maravilhosa, que trabalham numa agência de empregos e que tá feliz da vida, que na verdade tá trabalhando na faxina e tá no ilegal. Essa é a situação. É gente que você conhece assim, face to face, que você vai na casa da pessoa. Aí a pessoa começa a contar uma história diferente do que é, certo? Nossa, desculpa, gente, tô vermelhinho por causa do sol hoje. Aí, eu já vi gente assim. Gente que vai vídeo no YouTube, que fala que tá trabalhando numa agência marketing, que tá trabalhando como secretária e que na verdade tá ilegal trabalhando na faxina, né? Tem desmérito? Não tem desmérito nenhum. Só que o que acontece? Você tem uma coisa que é muito esquisita no Canadá, mas que ela faz sentido. No Brasil, quando você manda um currículo, primeiro que você manda ele todo, completo, né? Quanto mais coisa você tiver feito na tua vida, melhor é. Se teu currículo tivesse 7, 8 páginas, nossa, acabou com a torcida do Flamengo, né? Aqui não é assim. Aqui é o seguinte. Eles querem exatamente aquela pessoa com Ctrl+C, Ctrl+V da descrição do trabalho, tá certo? Isso é uma das dicas que a maioria dos headhunters fala pra gente. Copia e cola exatamente o que tá no emprego pro teu currículo, né? Teu resumê. E ainda a gente fala assim, inventa, mente, faça essas coisas porque você precisa do emprego. Não quer dizer que você não seja capacitado. Quer dizer que eles não querem alguém que seja muito diferente do que eles esperam. Então eles são aquela coisa quadrada, fechada, bonitinha. Olha, nós só queremos aquilo. Não é. Porque é o seguinte. Maior parte, eu posso dizer assim, dos trabalhos que eu tive, que eu tô com SIN number,
Vamos lá, coloca aí. Apesar de ter gente que me atacou porque não sabia do meu background, né? Meu inglês é intermediário. Apesar de às vezes eu engasgar, ter meus problemas, mas eu sou muito grata e muito orgulhosa do inglês que eu tenho hoje em dia, porque simplesmente eu cheguei aqui no Canadá sem zero de inglês e aprendi sozinha. Então eu tenho inúmeros amigos canadenses que falaram que eu fiz uma evolução absurda para uma pessoa que realmente está sozinha, sem ter livro, sem ter nada, tá certo? Então eu fiz uma evolução estrondosa pelo ponto de vista deles. Mas o que acontece? Eu vim pra cá com inglês pra Toronto e pro Winnipeg também, né? Com inglês intermediário, tá certo? Tenho formação, tenho background, tenho voluntariado. Antes que venham me falar alguma coisa, eu já tinha feito voluntariado em 2014. Então eu tinha gente que me conhecia, eu tinha contatos. E foi um puta sacrifício pra eu conseguir o meu primeiro emprego, tá certo? Por quê? Porque depende muito de contato, mas muito de contato. Depende mais de contato que de currículo. Você começa a ver que eu fui pra uma entrevista de emprego, foi muito engraçado. Tinha uma menina que era de Camarões. Eu sei que o país dela fala francês. Lá da África, acho que é Camarões, não lembro direito, não, juro pra vocês que eu não lembro, mas é uma pessoa boníssima. Ela tinha mestrado em TI, tá certo? E ela já veio com PR pra Winnipeg. E ela falava um inglês bacaninha, tá certo? E francês fluente. E eu com inglês intermediário, já tendo graduação, mestrado e tal. E aí a gente chegou e foi ter... e ela na área de TI, eu na área TI acadêmico, tecnicamente falando. Minha área eu sou cientista, mas eu sou cientista com veio também de TI. Não sou especializada, mas tenho. E aí a gente sentou, eu e ela tava a diretora do HR, né? E aí a gente estava tendo o curso com ela e ela veio com a seguinte frase que eu fiquei olhando pra minha amiga e falei assim, gente, sério que eu ouvi isso? Ela falou assim, nossa, que engraçado, 2 pessoas com mestrado aqui e tantas gabaritações sendo ensinadas por uma pessoa que não tem nem a high school. E ela era a diretora do HR. Aí eu olhei pra minha amiga e falei, cara, sabe? Aí você começa a entender o mecanismo do Canadá. Que o Canadá, ele depende muito e muito e muito dessa porra de contato. E essa porra de contato depende se você vive aqui há muito tempo ou não, tá certo? Então é uma coisa que demanda tempo. E não é por meritocracia. Aí que fica o problema. Tudo que você sonhou no Brasil, que eu sonhava no Brasil, que era por meritocracia, tá certo? Aí você tem formação, você tem background, você tem isso, você vai ter um emprego minimamente perto. E não é a verdade, tá certo? Essa situação, quando se colocou, aí eu comecei a perguntar para os meus amigos canadenses o que estava acontecendo. Eu convivo com família, tenho milhões de amigos canadenses, são pessoas boníssimas. Mas eu comecei a reparar que a maioria das coisas acontecia porque você não tem contato, filho. E não é networking, tá certo? Não é networking que você fala assim, nossa, você precisa de networking. Cara, é amigo mesmo. Amigo daquele que vai na tua casa. Senão eles não vão te indicar pro trabalho. Senão, você vai colocar a referência lá no resumê da pessoa e a pessoa vai dizer assim, eu conheço ela. Ela não fala bem de você. Então assim, tem que ser amigo mesmo. Tem que ser conhecido mesmo. E aí começa o problema.
Se você não tem uma pessoa que te conhece bem, que você não vai toda santa vez ver ela, que ela não sabe de você, você já tá em maus bocados. Aí, o que acontece? Eu consegui meu último trabalho em Winnipeg somente porque uma das minhas amigas canadenses tinha contato com a supervisor do trabalho. E era um trabalho simples, tá? Era ser faxineira da noite, tá certo? Não tem vergonha nenhuma de dizer. Olha, tem gente que fala assim, nossa, mas você estudou tantos anos, você era professora universitária no Brasil. Então, cara, paciência. Eu vim do mesmo jeito que vocês estão pensando. Eu fui ser faxineira da parte noturna. Que olha, meu filho, eu não desejo nem pro meu pior inimigo essa situação. Porque eu achava que eu conseguia levar numa boa e no final eu tava tão doente que eu não conseguia levantar da cama. Eu fui parar no hospital. Quer dizer, nem que fui parar no hospital. Isso aí já é uma outra conversa. Depois a gente vai entrar com a segunda parte sobre saúde. O que acontece com a realidade da saúde aqui. Então eu só consegui esse emprego de faxineira da noite. Isso depois, assim, eu fiquei 5 meses mandando resumê, entregando resumê de porta em porta. Não pense vocês, eu fazia cartãozinho de visita e distribuía em mais de 300 casas com 1 metro de neve. E não houve uma resposta. Então eu não tô dizendo de uma coisa que vocês não podem falar assim, não, você não tentou tudo que você podia. Não, eu tentei. Pior que eu tentei. E eu não sou nenhuma pessoa ignorante. Aí, né? Aí eu consegui esse contato dessa minha amiga canadense que me deu o contato da supervisora. Sobre essa vaga que era de faxineira, tá certo? Você acha assim, vou aplicar e não vai ter ninguém. Eles me falaram na entrevista que tinha em 2 horas de aberta a vaga, foram mais de 150 aplicações para uma vaga de faxineira. E só eu fui chamada porque eu que conheci a supervisora. Esse que é legal, queridos. É o contato. Eu conheci a supervisora, então eu fui chamada. Tá certo? Então, assim, essa questão do contato, ela é muito complicada. Porque você depende de muitos anos. Principalmente se você é um cara casado, uma mulher casada, que você não pode sair. Porque também tem isso, né? Você às vezes sai com um cara aqui e aí ele fala assim, não, vou te indicar para tal trabalho e tal. E às vezes dá certo. Mas se você já é casado, você já não vai sair. Você vai pra onde? Você vai arranjar amigo como? Você vai arranjar conhecido como? Aí que o pessoal fala assim, vai fazer voluntariado. Voluntariado no seu currículo não vale de porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá certo? Eu tenho a carta do meu voluntariado, eu colocava o meu voluntariado, eu ia lá no meu voluntariado, até perguntava se alguém ligou pra lá, né? Que eu deixava o número da pessoa no meu resumê como referência. E ela disse que nunca ninguém ligou. Tá certo? Essa é a realidade do Canadá. Quando alguém fala assim, vai fazer voluntariado. A não ser que seja alguém que tenha contato dentro do voluntariado. Fora disso, não funciona pra porra nenhuma. É só um número que alguém pode te ligar e dizer que te conhece. Acabou. Essa é a verdade do voluntariado. É você ter algum canadense pra falar bem de você. Acabou aí. E não é pra falar bem do voluntariado, não. É só pra falar bem de você. Ela é uma pessoa legal, querida, pontual. Tá ótimo. Só isso que eles perguntam. Tá certo? Aí tem uma outra coisa. Que eu já tinha ouvido isso em 2015. E eu voltei a ouvir agora. Faz pouco tempo. Que é a situação dos grupos étnicos. Tá certo? Dependendo do grupo étnico que você faz parte, você vai ter acesso ou não a certos tipos de emprego.
Se o teu entrevistador for de um dado tipo étnico, pode ser que você tenha mais ou zero chances. Isso acontece, por exemplo, com asiáticos, né? Se você é um brasileiro descendente de japonês, né? O chinês, o asiático, né? E você aparenta ser um asiático, se você for entrevistado por um asiático, as suas chances são extremamente maiores. Se você for de um grupo étnico, como se fosse os indianos. E quando eu vi a primeira história, eu vi o seguinte: uma pessoa que tem cidadania canadense, que era da área de TI no Brasil, e que simplesmente não conseguiu voltar para a área de TI, mesmo aplicando para várias situações. E ele não conseguiu voltar para a área de TI porque simplesmente todas as vezes que ele ia fazer a entrevista era um indiano. Era indianos que iam fazer. E ele falava que ele sentia esse preconceito no final das contas. E eu vim ouvir essa mesma história agora, mas vamos dizer com um final feliz, que foi por parte de asiático. Então a pessoa parecia mais asiática, então ela teve mais facilidade de conseguir um emprego. Então isso é uma coisa muito que ninguém fala, entendeu? Porque, vamos dizer assim, são informações veladas, tá certo? Não vai ninguém de college nem eu te dizer isso, queridíssimos. Não vai, só aqui. Outra coisa que é extremamente annoying, velho, olha, se deixa qualquer um louco aqui, louco, essa porra do tempo de espera. Ele não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 4 vezes que eu já ouvi essa mesma história. A porra das empresas demoram um século pra te responder. Eu não tô falando só Toronto, tô falando em outras cidades. Elas demoram 3, 4 meses. Tanto é que assim, eu me mudei de Winnipeg pra cá já faz quase 3 meses. Agora que saiu uma resposta de Winnipeg, tipo, pra eu ir lá e trabalhar. Eu falei, cara, já passou 3 meses, filho. 3 meses. Tem que pagar conta, amigo. E isso acontece. Esse tempo de espera mata, gente. Mata. Trucida. Por quê? Porque você precisa de um trabalho, você precisa pagar as contas, e você às vezes tem que esperar 3, 4 meses para uma resposta positiva ou até negativa, mas muitas das vezes até a resposta positiva ela demora muito tempo. E aí você fica assim, e você pode telefonar para lá e eles não vão falar nada, eles vão dizer, a gente ainda tá pensando. Então o Canadá, isso é uma coisa assim, diferente da Austrália, tá certo? A Austrália, o tempo de espera é muito menor. Aqui, o tempo de espera por uma resposta de um emprego que seja meramente qualificado é muito longo. Muito longo. É 3, 4, 5 meses, muitas das vezes. Só que teu work permit está correndo nesse meio tempo, amiguinho. Tá correndo. E aí, se você vai e tem que fazer um entry-level job, muitas das vezes você tá tão cansado e já tá, às vezes, tá tão estabilizado naquele emprego que você vai rejeitar. Porque aí a diferença não é muita. O que acontece? Aí vem o problema das taxas. Aí me pergunta assim, mas o bom é ter um emprego com SIN number. Desculpa, não. Tá certo? Emprego via Master Business Number, que é como se fosse o MEI do Brasil, é muito mais vantajoso, tá certo? Isso inclusive para canadense. Quem ensinou isso para mim foi canadense, não foi nem brasileiro, foi canadense. Que eles falam, abre o teu Master Business Number e faz invoice e debita. Porque quando eu fui trabalhar pelo SIN Number e eu fui fazer o rebate, tá certo? Era descontado do meu contra-cheque, era descontado 22%, tá certo? Não é pouco, tá certo? Não é pouco. E aí quando eu fui fazer o rebate, eu literalmente ganhei menos de 13 mil ao ano, com certeza absoluta, tá certo? Mesmo assim,
Já me falaram que isso é por causa que você ainda é um imigrante. Eles descontaram do meu desconto. Quer dizer, era pra eu receber um tanto, eu fui descontada quase 18%. Acho que foi 18% do que eu era pra receber. E aí eu fiquei, porra, trabalhei, contribuí e ganhei menos do que é o limite do normal. E mesmo assim não pude receber, né? E aí você começa a ver que as taxas são extremamente altas. Enquanto você é um imigrante, e mesmo depois que você é um PR, se você é um PR que ganha mais de 16, 17 a hora, os descontos ficam tão grandes. Isso os canadenses me falando. Se você literalmente ganha mais de 17, 18 dólares a hora, os descontos ficam tão grandes que não vale a pena você trabalhar por mais, que você vai ganhar menos no rebate. Então não vale a pena. E aí você começa a reparar que é uma taxação pra cima e pra baixo. Aí você se pergunta assim, mas pera, eu já tô pagando um monte de taxa, né? O college é no mínimo 3 vezes maior pra quem é imigrante do que quem é canadense. E é verdade, gente. O que eu tô falando é verdade. Mas é porque quando você se tornar PR, você vai conseguir receber tudo em troca. Negativo. O que acontece? Você vai ter que ganhar menos de 13 mil ao ano para você começar a ter alguma ajuda do governo. Aí fica os outros problemas. As taxas começam a ser muito altas e cada vez aumentar mais. Principalmente para quem já tem uma... eu tenho um amigo canadense que ele é MEI, tá? Que ele é microempresário individual. E ele falou assim, pra mim, que sou pai solteiro e trabalhando individualmente, as taxas são tão altas que eu já estou pensando em ir para os Estados Unidos. E aí eu comecei a conversar com ele sobre as taxas e praticamente as taxas que a gente paga é o que ele paga, tá certo? A não ser que você tenha dependente, no caso dele, os dependentes dele já eram maiores de 18 anos, então ele pagava taxas altíssimas, era uma coisa assim absurda. E além da taxa de serviço, que você vai no supermercado é mais 13%. Então você tem esses dois lados. Você tá taxando o teu contra-cheque e ainda tá taxando o teu serviço. Mas no Brasil é pior. Desculpa, gente. No Brasil, se você quiser ganhar bem, você consegue. Tá certo? Se você trabalhar como microempresário, tem vários amigos que conseguiram ganhar muito bem no Brasil como microempresário individual. Como carteira assinada, é claro que não dá, né? A gente tá falando como um microempresário individual. Então, assim, no Canadá acontece a mesma situação. É tanta coisa socialista no meio desse balaio de gato todo, que no final das contas, você tá tendo tanto desconto que você não consegue compensar. Eu tive um amigo meu que tava em um Brunsk e ele tava tendo 30% de desconto no contra-cheque. 30%, gente. Pega o teu salário e joga 30% descontado semana a semana. É coisa, tá? É coisa. Não é pouca coisa, não. Seja 30%. Pega aí e multiplica. Pega 30% do teu salário e vê quanto é que é descontado. Mas no Brasil é o dobro. Tá. Eu só tenho uma coisa. Brasil, se você começar a trabalhar como MEI, você consegue ir lá no INSS e pagar somente aquela taxa de 30, 40 reais e se aposentar com salário mínimo. Aqui não tem isso. Aí a gente vai partir para outra parte do vídeo, que vai ser o problema da aposentadoria e o problema da saúde, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fiquem aí.